Será que você não vai mais precisar guardar dinheiro para a sua aposentadoria? Foi isso que Elon Musk disse num podcast a Peter Diamandis. Mas antes de começar o vídeo sobre esse assunto, quero fazer um pedido para você. Temos mais da metade do público que assiste ao canal que não está inscrito no canal. Então, se você puder marcar o botão da inscrição, marcar o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós postamos diariamente aqui no canal. E, além disso, eu também tenho minha produção de conteúdo nas outras plataformas, @RafaelAbismusa em todas elas, produção específica para cada rede, e tenho um podcast diário em que eu comento as principais notícias do dia, com enfoque maior nas notícias internacionais. Geralmente entre 6 e 7 horas da manhã já começo a produzir e nós subimos no Spotify, no YouTube e na Apple. Mas vamos ao vídeo de hoje, em que eu comento uma fala do Elon Musk no podcast do Peter Diamandis há aproximadamente 3 meses. Eu já havia visto o podcast quando ele saiu, mas não tive o interesse em gravar um vídeo de imediato para comentar essa fala. No trecho do vídeo do YouTube, eu vou pedir para o Pedro colocar aqui. One side recommendation I have is don't worry about squirreling money away for retirement in 10 or 20 years. It won't matter. Either we're not going to be here, or You won't need to save for retirement. If any of the things that we've said are true, saving for retirement will be irrelevant. the services will be there to support you. You'll have the home, you'll have the healthcare, you'll have the entertainment. Nesse trecho que você acabou de assistir, você viu que o Elon Musk fala que daqui a 20, 30 anos, com a evolução da inteligência artificial, nós vamos atingir a chamada era da abundância, e justamente por termos a abundância de recursos materiais, não haveria mais a preocupação de guardar dinheiro e ter recursos para uma aposentadoria, porque nós teríamos um mundo tão abundante com IA, avanço tecnológico, energia barata, que nós passaríamos por um processo deflacionário imenso e os produtos como um todo seriam muito baratos e as pessoas não teriam que se preocupar mais com o custo de vida. E aí a pergunta que eu faço para você, como nós aqui no canal falamos muito sobre investimentos, mercados, finanças pessoais, será que essa fala faz sentido? Será que nós podemos confiar nessa projeção do gênio sul-africano ou será que nós devemos ser mais cautelosos em relação às projeções do Elon Musk? Bom, se nós olharmos de uma perspectiva histórica, todas as revoluções industriais tiveram mudanças muito sensíveis de eliminação de postos de trabalho e criação de novas atividades, novos empregos, novas profissões que não havia numa etapa antecedente. Então, da mesma maneira que nós tivemos a implementação de maquinários e outros produtos na produção agropecuária, e isso fez com que os trabalhos no campo fossem eliminados e houvesse uma migração para os centros urbanos, nós tivemos a criação de vários trabalhos que até então não existiam e boa parte da mão de obra rural migrou com o tempo para os centros urbanos. Da mesma maneira, se nós pensarmos mais recentemente, por exemplo, com a internet, a criação de várias profissões, o amadurecimento do YouTube, a formação dos influenciadores digitais, são novas profissões que não existiam até então. Então veja que toda mudança tecnológica leva à eliminação de alguns incumbentes e mais também proporciona a criação de novos postos de trabalho. Pense, por exemplo, também na ruptura que nós tivemos com a TV a cabo. Hoje a TV a cabo praticamente é decadente, poucas pessoas assinam a TV a cabo e migraram para as plataformas de streaming, assinatura de streaming. Acabou com uma indústria, mas foi criada uma nova indústria de streaming com novas plataformas para acesso dos usuários. Então todas essas mudanças, revoluções industriais levam, historicamente falando, de uma perspectiva econômica, à supressão de cargos e trabalhos, mas também, num segundo momento, nesse momento de fricção, a criação de novas profissões, novos trabalhos. A grande questão aqui, no caso da inteligência artificial, que seria uma nova revolução industrial, é se esse movimento levaria a um cenário de total abundância, como conjectura o Elon Musk. Então, num primeiro cenário, nesse cenário de abundância, seria o cenário do próprio Elon Musk, nós teríamos a eliminação da escassez, que é, na verdade, o principal gargalo e é o objeto de estudo da economia, que é uma ciência social que estuda o fenômeno da escassez e como alocar recursos escassos ao longo do tempo. Segundo essa visão muito otimista da inteligência artificial, não teríamos mais esse problema e, por consequência, as pessoas poderiam simplesmente ficar despreocupadas com o acúmulo de capital para uma aposentadoria, já que até lá, se você tiver aí seus 30 anos, até seus 40 anos, de maneira muito otimista, poderia gastar tudo hoje, porque até lá esse problema será resolvido. Esse é o primeiro cenário. Num segundo cenário, que eu gostaria de conjecturar, e não deixa de ser um cenário também bastante provável, a concentração e o domínio dessas tecnologias
elas ficarão, tanto a propriedade como o controle, eles ficarão nas mãos de poucas empresas, poucas pessoas que vão dominar as tecnologias principais ligadas à inteligência artificial. Então imagine, por exemplo, hoje nós temos aí as Big Techs à frente dessas tecnologias e mais algumas empresas de IA, temos Anthropic, temos OpenAI, podemos colocar Perplexity, mais algumas empresas, vamos fechar aqui que sejam 15 empresas. E elas vão concentrar o poder na mão dos seus acionistas, dos seus sócios principais, e eles serão os controladores de toda essa tecnologia, de todo esse capital gerado pelo emprego da IA, e as demais pessoas ficarão à margem do sistema, marginalizadas realmente, no sentido de provavelmente estarem desempregadas, sem ocupação ou sem utilidade na sociedade, graças a essa substituição do trabalho intelectual humano pela chamada inteligência artificial, que alguns chamam de cálculo automatizado, que não seria uma inteligência artificial, que o rótulo seria um pouco enganoso. Independentemente dessa discussão, nesse segundo cenário projetado, nós teríamos, na verdade, uma tremenda desigualdade social com uma concentração ainda mais exacerbada. Se nós notarmos dados estatísticos na sociedade americana, nós notamos uma concentração nos últimos anos nos Estados Unidos muito maior, e tanto que no índice de desigualdade, o chamado índice Gini, os Estados Unidos têm decaído, justamente porque tem aumentado essa concentração de renda e de patrimônio num grupo menor de pessoas. Então os Estados Unidos têm se aproximado do Brasil, que é historicamente considerada uma sociedade muito desigual. Num cenário como esse, de tremenda disparidade, já seria pouco provável que essa fala do Elon Musk desse certo, porque teríamos pessoas que, na verdade, precisariam de muito mais poupança, já que a escassez laboral seria muito maior, as pessoas não teriam atividade intelectual a ser desempenhada e, principalmente os profissionais, chamados profissionais white collar, de colarinho branco, estariam totalmente marginalizados e, com muito mais razão, precisariam fazer uma poupança muito maior agora para enfrentar as adversidades. Esse é um segundo cenário, portanto, chamado cenário de desigualdade, que, na minha opinião, já seria uma refutação a essa projeção muito otimista do Elon Musk. O terceiro cenário que eu gostaria de conjecturar aqui é o chamado cenário da renda básica universal, UBI, Universal Basic Income, que já tem vários estudos sobre isso, tem inclusive um autor holandês que já fez, inclusive, trabalhos mais aprofundados sobre esse assunto, que vai num caminho mais ou menos de que o Estado vai ter que proporcionar uma renda básica universal para as pessoas, porque não teremos ocupações profissionais para todos os cidadãos. Esse é um cenário que se casa com essa segunda situação que eu projetei de desigualdade social, mas neste terceiro cenário você tem uma intervenção estatal para tentar pelo menos fornecer o básico para as pessoas que ficarão desocupadas pelo avanço tecnológico. Esse é um ponto curioso, porque o próprio Elon Musk, nesse mesmo podcast do Peter Diamandis, recomendo que você assista depois com calma, ele diz que se não houvesse a expansão da robótica e da inteligência artificial, que certamente os Estados Unidos quebrariam em razão do seu endividamento. Hoje, os norte-americanos já estão gastando mais com juros da dívida do que com gastos de militarização. Então veja que coisa interessante. E normalmente quando um país gasta mais com juros da dívida do que com a sua defesa, esse país, pelo menos pela análise histórica, ele tende a entrar em colapso. Por isso que muitos falam que nós já estamos vivendo um momento de decadência dos Estados Unidos. Mas não vou entrar no mérito dessa fala, dessa discussão sobre a situação dos Estados Unidos, mas a minha análise aqui se detém sobre esse aspecto do Elon Musk ter falado que os Estados Unidos vão quebrar se não houver esse ganho de produtividade advindo de robótica e de inteligência artificial. Olha que contradição. Se ele diz, de um lado, que os Estados Unidos vão quebrar se não houver o ganho de produtividade, e ao mesmo tempo ele diz que as pessoas não vão mais precisar se preocupar com a acumulação de capital para uma idade avançada, me parece que aí é uma grande contradição, não faz nenhum sentido, até porque quem vai fornecer essa renda básica universal seria o Estado. Se o Estado está extremamente endividado, como é que ele vai conseguir proporcionar essa renda básica universal? Então, esse é um terceiro cenário que é conjecturado já por muitos economistas, sociólogos. Esse já é um assunto muito estudado, que é o chamado assunto da renda básica universal. E um quarto cenário que eu faço aqui, que eu particularmente sou bastante aderente a essa visão, é de que a inteligência artificial realmente vai provocar a eliminação de muitos postos de trabalho. Nós já temos visto isso hoje, então os chamados trabalhos de entrada, aquela função que o estagiário desempenhava ou recém-formado desempenhava no grande banco, no grande escritório de advocacia, são trabalhos que já estão sendo substituídos pela inteligência artificial, porque essas pessoas ingressavam nessas grandes organizações
para desempenhar papéis de acumulação de informações, acumulação de repertório, pesquisas para municiar trabalhos dos profissionais sênior. Então, esse tipo de tarefa, de atividade, ele certamente será substituído pela inteligência artificial, porque não há mais sentido em manter essas pessoas, e é por isso que nós temos notado, principalmente nos países desenvolvidos, um aumento de desemprego nesse público jovem, recém-formado, porque ele não está conseguindo encontrar trabalho em razão desse avanço tecnológico. Então, vale a pena prestar atenção a esse fator, em razão de pessoas que tenham filhos aí nessa idade, filhos que estão na universidade nesse momento, porque já é um grande fator de dificuldade a contratação por parte de grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa, de um modo geral, pela opção por ferramentas de IA que vão substituir. Então, nesse sentido, nesse cenário em que eu projeto, realmente vai haver uma supressão de vários trabalhos, mas eu também vejo a possibilidade de criação de novos trabalhos. Então, domadores de IA, nós fizemos vários vídeos aqui no canal já falando também da possibilidade de produção musical por meio da inteligência artificial. Então, há com certeza novos horizontes que se abrem, empresas criadas a partir da IA. Também fiz um vídeo aqui no canal sobre o Matthew Gallagher, que conseguiu abrir uma empresa só com inteligência artificial. Ele tem uma projeção de bater 1,8 bi de receita. Então, o avanço tecnológico proporciona isso. Sam Altman já reconheceu que teremos várias empresas de IA, então tudo isso leva à possibilidade de serem criadas novas tarefas, novas empresas, novas ocupações a partir desse avanço tecnológico. Me parece que é isso que vai acontecer. Eu tenho essa visão um pouco mais otimista, não tão otimista quanto a do Elon Musk, evidentemente, mas no momento de fricção, normalmente os trabalhos são eliminados e depois nós temos uma segunda onda em que há a abertura e criação desses novos postos, desses novos trabalhos e novas atividades. Se nós tivermos a repetição dos outros processos de revoluções industriais, agora com a inteligência artificial teremos a repetição desse fenômeno. Teremos que ser pacientes e avaliar se isso realmente ocorrerá ou se será uma revolução mais drástica do que as anteriores. Agora, afirmar que isso vai proporcionar abundância total sem que haja necessidade de preservação de capital ou poupança não me parece o caminho adequado. Na minha opinião, as pessoas deverão continuar se preocupando com inflação, porque existe um problema de gasto governamental no mundo todo e um potencial aumento inflacionário no mundo todo. Então, a preocupação em preservar o seu poder de compra ao longo do tempo deve ser o objeto central de atenção de qualquer pessoa, de qualquer investidor. Então, pensar em alocação em ativos reais, ativos ligados à tecnologia, ativos ligados a ações, ativos reais realmente que possam proteger o patrimônio da pessoa, alocação em imóveis, enfim, um portfólio realmente diversificado para se proteger, acima de tudo, ao longo do tempo e não confiar em que lá na frente nós teremos um avanço tecnológico que possibilitará a qualquer pessoa não ter nada, nenhum capital e ao mesmo tempo ter tudo. Eu penso que essa é uma projeção muito otimista e que pode provocar um comportamento irresponsável de muitos jovens aí que estão na casa dos 20 anos, principalmente, e até, quem sabe, pessoas na casa dos 30, que vão se deparar com essa fala e podem acabar adotando um comportamento irresponsável em relação às suas finanças pessoais, e eu penso que é bastante temerário partir para um raciocínio desse e sair gastando tudo sem pensar no dia de amanhã. Então, eu sou muito mais cauteloso, muito mais conservador e penso que é preciso ainda pensar na sua aposentadoria e pensar em poupar com frequência, poupar mensalmente, para que você fique tranquilo lá na frente, mas fica aqui uma provocação do Elon Musk para que nós também possamos pensar sobre os rumos da economia e do mundo após a implementação da inteligência artificial nesses próximos anos, que certamente serão anos que vão ficar para a história em razão dessa mudança, dessa virada tecnológica. E se você tiver mais interesse em saber um pouco mais das novidades que têm acontecido, eu tenho feito vários vídeos sobre o assunto, então tem um vídeo do Mitos também, do Claude, e vários outros vídeos sobre IA, todos os temas conectados aqui que estão no meu canal. Se você tiver interesse, dá uma olhada ali no feed dos vídeos que você certamente vai gostar de muitos assuntos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, porque assim você me permite alcançar mais pessoas que tenham interesse no assunto, e não deixe de me acompanhar nas demais redes, @Rafael Bismusa, em todas elas.